frente, né, ou atrás, né, antes, né, ele foi e concluiu que o povo iria passar 70 anos, então estava na hora, tinha completado o tempo, estava na hora de voltar o povo para a terra de Israel. E quando o povo viu os alicerces, nós encontramos isso lá no livro de Esdras, quando o povo viu o alicerce, houve muita festa. Quando os alicerces do templo foram lançados, muita festa. Os sacerdotes vieram parlamentares, os levitas trouxeram os seus instrumentos, o povo todo cantando e louvando. Por quê? Porque os alicerces do templo haviam sido lançados. Deus conseguiu fazer com que o povo, o que voltou, estivesse lançando os alicerces. E quando esses alicerces foram lançados, muitos idosos que haviam ido para a Babilônia, na época eles eram crianças, foram para a Babilônia como crianças, agora estavam voltando da Babilônia como idosos, e eles começaram a chorar, porque eles viam os alicerces do templo serem lançados, porém eles haviam conhecido o templo antigo. Então alguns historiadores divergem se eles estavam chorando de tristeza por ver o templo ser reerguido diante de todas aquelas cinzas que estavam ali, ou se eles estavam chorando de alegria por verem verdadeiramente o templo sendo erguido. E este choro dos idosos se juntou com o júbilo da alegria do povo que havia voltado e estava ali feliz, porque os alicerces do templo haviam sido lançados novamente, estavam reedificando os alicerces do templo. Porém, os habitantes que haviam ficado ou haviam tomado o lugar dos judeus, quando os judeus foram para a Babilônia, a terra ficou vazia, a cidade ficou vazia, então aqueles povos que eram inimigos dos judeus, eles ocuparam aqueles lugares. E o próprio rei da Pérsia, o rei da Babilônia, depois o rei da Pérsia, nomeou entre eles ali alguns governantes. E esses governantes, quando viram que o povo estava reedificando o templo, eles falaram: olha, esse pessoal está agindo em desacordo com a ordem do rei. Vamos começar a minar esse trabalho, vamos boicotar esse trabalho. Eles começaram a instigar os judeus a deixarem de edificar o templo, mandaram cartas para o rei da Pérsia, dizendo que os judeus estavam ali fazendo algo que era contra uma ordem do rei. E qual foi o resultado? O povo parou de construir o templo. E eles pararam. Eles deixaram que aqueles elementos, aquelas pessoas que não faziam parte do povo de Deus, que estavam ali para minar o trabalho deles, deixaram se levar pelo incentivo a não continuar a obra. E eles pararam a obra. E essa obra ficou parada por 14 anos. 14 anos a obra ficou parada. E nesse período, o que o povo fez? Foi fazer suas casas. Já que eles voltaram do exílio, estavam ali 2, 3 anos, estavam pensando em construir o templo. Já que o templo não podia ser construído porque foram tiraram o seu incentivo de construir o templo, eles então voltaram para as suas casas, voltaram para fazer a obra da sua casa. E é neste contexto que entra o profeta Ageu, que foi contemporâneo de Zacarias. Então a mesma profecia, o mesmo incentivo que Deus falou para Ageu, falou também para Zacarias. Só que quando nós lemos o livro do profeta Zacarias, nós temos muitas visões. Zacarias, ele recebeu de Deus muitas visões, enquanto que Ageu recebeu uma palavra. E dentro do contexto de Ageu, nós encontramos praticamente tudo que Ageu falou que ia acontecer, aconteceu de forma literal no tempo que eles estavam ali construindo, no tempo que Ageu estava falando com eles. Então, no ano 521, Deus chama então o profeta, o rei Dario, e Dario então incentiva, ele olha o arquivo ali da Pérsia, da Babilônia, e reconhece lá que existia sim um decreto para que se construísse, para que se reconstruísse o templo.
E naquele decreto que Dario descobriu, ainda estavam falando que a reconstrução ia ser por conta da coroa, ou seja, a própria Pérsia ia custear a reconstrução do templo. E aí, Ageu entra e fala que Deus havia perguntado. O recado de Deus para o povo era: já está na hora de recomeçar a construção do templo. E o que o povo diz? Aí em Ageu, no capítulo 1, versículo 2, o povo fala assim: não, ainda não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo ainda não estava querendo construir. A resposta foi negativa: não, ainda não é tempo de reconstruir a casa do Senhor. E aí então Deus continua falando com o profeta, e aí começa a admoestar o povo. E aí ele fala lá no capítulo 1, versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então Deus agora questiona o povo: vocês não querem construir a casa do Senhor? Não querem construir a minha casa? Mas vocês querem construir, querem apainelar, ou seja, querem forrar, querem enfeitar a casa de vocês, e não querem cuidar da minha casa? E Deus continua falando pelo profeta, versículo 5: considerai o vosso passado. Ou seja, Deus fala: para e pense, como tem sido a vida de vocês. E aí Deus fala, através do profeta, versículo 6, Ageu 1:6: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado ou num saco furado. Talvez essas palavras que foram faladas para o povo, que Ageu dirigiu ao povo naquele momento, se nós trouxermos para os dias de hoje, talvez seja a vida de muitos que tem ali visto que o fruto do seu trabalho não tem dado em nada. Tudo que faz não dá certo. E o povo, naquela época, estava vivendo na mesma situação. Não tinham prosperidade. E Deus continua, no versículo 7: considerai o vosso passado. Deus falando: continuem olhando para dentro de vocês mesmos. Olhem como está a vida de vocês, como tem sido a vida de vocês. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, Deus incentivando o povo: vamos construir, não deixem as suas coisas, não façam somente as suas coisas, vamos fazer as coisas de Deus. Falando dessa forma, o profeta dizendo Deus dizendo pela boca do profeta. E no versículo 9, ele volta a falar da mesma coisa: esperaste muito, e eis que veio ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre o homem, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, tudo que está acontecendo de ruim está sob meu controle. Está acontecendo porque vocês são desobedientes a mim. Vocês não querem fazer a minha casa. Vocês não querem restaurar a minha morada. E aí, vocês estão plantando e não
está colhendo nada. E quando vocês colhem e levam para casa, aquilo não dá. Né? Nós poderíamos dizer que eles chegavam no dia 15 do mês, né? Se fosse no contexto de hoje, chegavam no dia 15 do mês, ia passar o cartão lá no caixa eletrônico, aí acusava lá, saldo zero. É isso que Deus está falando aqui. E Deus está falando, vocês estão fazendo isso está acontecendo com vocês, porque vocês não querem reconstruir a minha casa. Porém, Deus, Ele provocou, essa palavra que Deus falou para Ageu, provocou uma reação do povo, provocou uma reação dos governantes, provocou uma reação dos sacerdotes. Olha aí, no versículo 12: então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu. Que coisa, irmãos! Olha, isso aqui é tremendo. O profeta falou, o povo reconheceu que estava errado, deu ouvidos à palavra do profeta, e o que eles fizeram? Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Em algum momento as coisas ruins acontecem na nossa vida, nós não temos prosperidade, nós não temos sucesso nos nossos empreendimentos, e a tendência, a primeira ideia que vem na nossa mente: Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus está olhando para o lado, não está olhando para mim. E aqui Deus fala: olha, mesmo que vocês estejam em desobediência comigo, mesmo que vocês estejam pensando só nas suas coisas, mesmo que vocês não queiram fazer a restauração da casa do Senhor, eu sou contigo, eu sou com vocês, eu estou com vocês. E aí o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do mês. Se nós olharmos, quando lemos no capítulo 1, versículo 1, diz que no primeiro ano, no ano segundo do reinaria, no sexto mês, no primeiro dia do mês. E agora, quando eles começam a construir a casa, está no 24º dia, ou seja, levaram 23 dias, o profeta falando, o povo ouvindo, para eles tomarem uma decisão. Então não foi assim, falou o profeta, e eles já começaram, houve um trabalho. E aí nós vemos que o profeta, em algumas vezes aqui, eu creio que está sendo resumido, a história está resumida. Mas você imagina o profeta, todos os dias, chegando para o povo falando: vamos reconstruir, Deus é conosco, e o povo nada. Vamos reconstruir, Deus é conosco, e o povo nada. Vamos reconstruir, Deus é conosco. Mas aí teve um dia que o povo falou: vamos reconstruir, porque Deus é conosco. E aí eles começam a construção. E aí no capítulo 2, que foi o texto que nós lemos, a palavra do Senhor veio a Ageu no 21º dia do 7º mês. E aqui eu considero que esta parte ela deixa um pouco de ser tão literal e passa a ser um pouco profética também. Serve para o que aconteceu com o povo naqueles dias, mas pode servir para nós nos nossos dias, porque esta palavra nós começamos a observar, e quando o profeta fala com o povo, ele fala com o povo, mas fala com o povo não diretamente, tem alguma coisa escondida ali. E eu quero mostrar para os irmãos que Deus colocou no meu coração para nós meditarmos. Nesta profecia, do capítulo 2, Deus reclama que em outros dias os antigos festejavam com a grandeza do primeiro tempo, e agora, pela negligência, eles estavam vendo
aquela casa em ruínas? Quando foi que os antigos celebravam a grandeza daquele tempo? Quando foi que os antigos faziam celebrações quando estavam em comunhão com Deus? Estas celebrações elas começavam lá no deserto, quando o povo estava caminhando, saindo do Egito até chegar à terra prometida. E ali nós vemos no livro de Levíticos, capítulo 23, versículo 34, que Deus determina que haveria uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, e que esta festa ela deveria acontecer entre o dia 15 e o dia 21 do 7º mês. E aqui a palavra de Deus vem para Ageu exatamente nesse dia, no 21º dia do 7º mês, ou seja, no final da festa. Porém, eles não estavam festejando. Por que não estavam festejando? Porque o templo ainda não estava construído. E a festa do tabernáculos, ela nos remete ao momento em que um sacerdote saía e conclamava o povo para ir adorar a Deus, porque a presença de Deus estava ali naquele lugar, estava no tabernáculo e depois estava no templo. Era um momento de júbilo, porque os pecados já haviam sido expiados, o sacerdote já tinha sacrificado os animais necessários para que o povo pudesse ter os seus pecados restaurados. O sacerdote já havia entrado no Santo dos Santos para poder fazer expiação pelo pecado do povo, e agora, depois de ele fazer expiação, ele saía e todo o povo ia festejar a festa dos tabernáculos. Por quê? Porque eles agora estavam livres do pecado. Porém, toda essa liberdade era feita todos os anos. Era um sacrifício que satisfazia a ira de Deus para aquele momento, mas não era um sacrifício perfeito. E isso estava apontando para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus na cruz do Calvário mais à frente. Mas vamos continuar. O profeta então chama os líderes. E isso que, olha só que maravilha, quando nós vemos que mesmo Deus falou, olha, nós éramos para estar festejando, mas o templo ainda não está construído. Nós éramos para estar na festa do tabernáculo, mas o templo ainda não está construído. Mas ele fala, olha só o que diz aqui no versículo 4. Antes ele fala no versículo 3, quem dentre vós, o 3 do Ageu 2, 3, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? E aí vem a palavra que hoje, no contexto que nós estamos vivendo, nós podemos pegar isso para nós. Ele fala assim, ora pois, versículo 4, ora pois, sê forte, Zorobabel. Zorobabel era o governador. Nós hoje estivemos indo às urnas, em algumas cidades aqui no Brasil, para fazer a eleição aí do segundo turno. E se nós pegarmos essa palavra para nós, seria Deus falando através de nós como igreja, como profetas, para os nossos governantes. Sejam fortes, porque o que eles têm para enfrentar, o que os nossos governantes estão enfrentando nesse período, é muita coisa, e eles precisam ser fortes. E a palavra de Deus nos fala que nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Então, se o profeta está falando para o governador, ser forte, nós hoje como profetas do Senhor, podemos falar para os nossos governantes e orar por eles, e pedir, e falar com eles assim, sejam fortes. E ele continua, diz o Senhor, e ser forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Se nós como igreja, se nós como profetas, ou se Ageu como profeta de Deus naquele momento, falou para Josué, o sumo sacerdote, ser forte, hoje nós como profetas de Deus, nós como sacerdotes do Senhor, como igreja do Senhor, podemos falar para os nossos sacerdotes, sejam fortes. Podemos falar para o pastor Edson, ser forte. Podemos falar para os líderes de todas as igrejas, sejam fortes. Por quê? Porque o que os líderes religiosos têm enfrentado neste período em que estamos vivendo
e eles precisam estar com a fortaleza do Senhor na vida de cada um deles. E ele fala mais, o profeta fala assim: sê forte, aí tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. É Deus falando através do profeta para o povo daquela época, e é Deus falando através de nós, que somos os profetas dele, falando para nós mesmos, uns falando para os outros: ser forte, meu irmão, seja forte, não desanime, porque Deus é conosco. Deus está conosco, então não vamos desanimar. E aí, ele fala no versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Isso quando a gente fala assim, ser forte governador, ser forte sacerdote, ser forte líder religioso, ser forte povo, porque Deus é conosco. Isso fala assim: poxa, que maravilha, Deus é comigo, então eu sou o cara. Tem a ver com isso? Não. Ele fala: não tem nada a ver com vocês. Eu estou falando para que vocês sejam fortes por causa da aliança que eu fiz com os seus pais lá no deserto. Deus, ele é fiel à sua palavra. E o que ele está falando para o povo aqui é um desejo que ele já tinha no coração desde lá atrás. Um desejo de estar com o povo, de estar ali fazendo um cara a cara com o povo, estar tratando diretamente com o seu povo. E é por isso que ele fala: reconstrua o templo, porque eu tenho uma aliança com vocês desde lá atrás com seus pais. E ele fala: pois assim diz o Senhor, versículo 6: ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão a glória desta casa, diz o Senhor dos exércitos. Abalar o céu, abalar a terra,